Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui. Eu gravei esse vídeo, na verdade, já faz 1 ou 2 semanas. E eu só fui editar ele ontem. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, eu editei ele ontem. E, as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, né? Era pra eu ter soltado esse vídeo ontem e, enfim, por motivos de estudo, de aula, eu não consegui. E deixei pra hoje, 6 de agosto, novamente falando. Eu tenho o costume de acordar e já checar as minhas redes sociais, principalmente o Twitter, que é onde eu sigo muito canal de notícia. Eu não gosto muito de assistir TV, não gosto de acompanhar muito as notícias pela TV, então eu gosto muito de ver pela internet. O Twitter é uma boa fonte pra mim, é um compilado, né, de tudo que aconteceu na noite ou durante o dia, enquanto eu não acordei. E hoje, uma das primeiras notícias que eu vi é que estão sendo celebrados ou lembrados, né, porque não é motivo de comemoração nenhuma, os 70 anos da primeira bomba que foi jogada em Hiroshima. Eu fico até um pouco emocionada porque esse vídeo é exatamente sobre a bomba de Hiroshima. E não foi nada premeditado não ter dado certo ontem. Eu não sabia que hoje é esse dia especial de lembrar, de, enfim, pensar sobre aquele dia terrível. E hoje é o dia que esse vídeo está sendo liberado. Então, assim, não é coincidência, é tudo providência, eu acredito. E eu decidi fazer esse adendo aqui no vídeo, já tá até upado no YouTube, etc. Mas eu vou upar de novo pra colocar esse recadinho no início, porque eu precisava falar como eu fiquei assim, cara, olha isso, é tipo uma homenagem, né, que eles estão prestando. O livro é sensacional. Essa história, desde quando eu conheci, que é a de Hiroshima e Nagasaki, me marcou pra sempre. E eu sempre lembro de lá, principalmente porque um dos meus livros preferidos da vida é Não Se Esqueçam da Rosa, que vocês vão ver a resenha daqui a pouquinho. Então, eu só fiz essa introdução para mostrar que as coisas não acontecem por acaso. Sempre tem um motivo, e por mais que elas sejam ruins, vai sair alguma coisa boa disso. Nesse caso, foi um livro, tantas histórias espalhadas pelo mundo, tantas histórias de sobreviventes, mas uma cidades que se reconstruíram. Enfim, o poder do ser humano. E, por fim, eu aqui, nada no mundo, né? Quem sou eu? Não liberei um vídeo no dia porque não deu certo. E estou liberando exatamente no dia de relembrar essa data. Eu tô muito emocionada mesmo. Enfim, eu não vou nem editar esse vídeo, vou só colocar, porque demora um pouquinho pra subir no YouTube. E era pra falar pra vocês, mas eu tô feliz de poder mostrar pras pessoas que existe gente boa, que não é o mal que sempre vence, e que tudo que passou tem um motivo por trás, pode ser muito ruim, mas que as pessoas conseguiram superar isso de uma forma maravilhosa, e algumas delas retrataram essa pessoa ou esse acontecimento, como a Giselda Nicoleles fez no livro Não Se Esqueçam da Rosa. Outras, é claro, não conseguiram superar. Eu não faço ideia de como seja passar por um acontecimento desse, mas é a história, né, cara? A história, ela tá aí. Aconteceu. Existem pessoas que não conseguiram sobreviver, infelizmente. Outras que sobreviveram com lembranças, né? É lógico que isso nunca vai sair da cabeça, mas algumas saíram com marcas, essa é a palavra que eu queria dizer. E, enfim, eu fico feliz de saber que as coisas realmente não acontecem por acaso e que nesse caso eu posso homenagear essas pessoas, a autora do livro, e lembrar desse dia triste para que a humanidade se lembre também que a guerra nunca vence. A guerra é péssima, a guerra... não tem nada de bom na guerra. Sei que muitas pessoas jovens acompanham o canal, então
Eu fiz um compilado aqui de algumas notícias, algumas fotos, caso vocês queiram ver, e que me tocaram bastante enquanto eu tava vendo as notícias no Twitter. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição pra vocês, e se vocês sentirem curiosidade ou se sentirem à vontade pra ver essas fotos, porque realmente é devastador. Eu vou deixar aqui embaixo algumas que eu gostei mais. É isso. Então fiquem agora com o vídeo. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um livro chamado Não Se Esqueçam da Rosa. Se você me segue lá no Facebook, você vai ver que eu disse que esse livro, pra mim, é o melhor de todos, é o melhor da vida, é o melhor. E, de fato, é. Algumas pessoas, esse livro inspiração é O Pequeno Príncipe. E eu gosto muito do Pequeno Príncipe, nossa, aprendi demais com ele. Mas esse livro, ele envolve tanta coisa, tanto sentimento, assim, que... não sei nem explicar. Ele é muito lindo. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria se dedicar. Sério, em 1 hora, no máximo, você lê esse livro. E ele é pequenininho, ele tem só 60 páginas. E as letras são enormes. Esse é um livro que eu conheci quando eu tava na 6ª série. A gente tinha que fazer um trabalho sobre determinados livros, né? E meu grupo caiu com esse livro. E desde então eu sou a pessoa mais grata pela professora ter escolhido esse livro pra nós. E, bom, é o seguinte, tudo se inicia lá na Segunda Guerra, lá no Japão, quando é jogada uma bomba em Hiroshima. Lembra dessa história, Hiroshima e Nagasaki? Pois é. Então, acontece o seguinte, a Kyo é um menino que morava no Japão, e no dia que jogaram a bomba lá, ele tava com a mãe em casa, e todos os outros parentes, eles morreram, sobrando apenas alguns tios que moravam longe da área onde a bomba alcançou, né? E a mãe morreu de desgosto, por bem dizer assim, porque ela não suportou a ideia de perder o marido, ver a cidade onde ela sempre morou devastada, não tinha nada, ver o filho naquelas condições, então ela acaba morrendo. E com esses tios que sobreviveram, eles vieram pro Brasil. Então dá esse salto aí, não fala nada sobre a juventude dele, sobre como ele cresceu e etc. E depois já pula pra parte onde ele se casou com a Maria aqui no Brasil, porque os tios deles vieram morar aqui depois desse ocorrido, né, desse fato, dessa tragédia. Ele nunca tinha tido nada, sentido nada, mas aquilo sempre ficou na memória dele. E quando eles tiveram a primeira rosa deles, que é a Hanako, significa filha da flor, foi o maior presente deles, porque, enfim, né, depois dele ter passado por tanto sofrimento, por tanta perda, realmente chegar uma vida nova vindo dele era a melhor coisa possível. Depois vieram, são 3 filhas, então a Hanako foi a primeira, depois a Yoshiko, que significa filha da bondade, e depois Mieko, que significa a filha que merece ser bela. Então cada nome tem um significado muito forte pra ele. E todas relembrando um pouco da mãe, Maria, né? Bom, o que acontece é o seguinte, a bomba é radioativa, é nuclear. Então todas as pessoas que sobreviveram ou ficaram com alguma marca no rosto por causa da bomba, ou perderam movimentos, enfim, aconteceram N coisas. Com aquilo não aconteceu nada aparentemente, mas quando a Hanako começou a crescer, ela foi ficando fraca, foi ficando sonolenta, foi ficando sem vontade de fazer as coisas. E aí descobriram que tinha passado do DNA dele pra ela essa doença radioativa que era um resultado da bomba, né? A doença que ela tem é osteopatia. Basicamente, os ossos vão se quebrando, vão esfarelando e ela vai definhando, né? Foi um trauma muito grande pro pai, principalmente, porque... Por que não com ele, né? Era ele que tava lá. E a filha dele, que era a coisa mais esperada, que tá sofrendo as consequências. E a partir disso, a gente vê uma verdade, um amor tão grande, sabe? Que é o que me acalma nesse livro. Mostra como a família é importante, as bases, sabe? Sempre acreditar. Aquilo que você aprendeu com estrutura, passar para os seus filhos. É triste saber que, isso é muito refletido no livro, que a estupidez humana,
O egoísmo, a vontade de ser melhor que o outro faz eles chegarem a esse ponto de jogar uma bomba, destruir milhões de famílias, matar as pessoas, porque sim, terrorismo, gente, não faz sentido e quase sempre é assim. Quem faz nunca sofre as consequências, né? São outras pessoas que não tem nada a ver com isso, que só querem viver, que só querem ser feliz. Isso que dói. A Hanako, ela tinha o sonho de ser escritora. E um dia teve uma palestra lá na escola e quem foi fazer essa palestra era uma escritora, uma autora que ela gostava bastante. E nessa conversa é um dos momentos que mais me toca, porque a escritora ela não entende muito bem por que a menina tá sendo carregada ou por que ela sofre tanto. E depois que ela explica o motivo, ela chora e fala: eu preciso escrever um livro sobre essa menina, alguém precisa libertar esse grito que tá preso na garganta dela, sabe? E aí eu até tentei falar com a escritora, que é a Giselda Laporta Nicoleles, se a vida dela foi inspirada de alguma forma nesse livro, porque ela dessa escritora, né, que queria transformar a história de Hanako num livro, mas ela não me respondeu. Eu mandei por Facebook, eu não sei se ela tem, mas eu vou buscar saber se ela tem outros meios de comunicação. Eu sei que ela tá viva. E eu queria muito conversar com ela sobre esse livro, porque não tem uma vez que eu não leia isso que eu não chore, tipo, absurdamente, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não se esqueçam da Rosa, é um nome bem sugestivo, primeiro porque a Rosa, no caso, seria a mãe, né? E a Hanako, a filha da Rosa, acabou se tornando também uma rosa. E há várias comparações no meio do caminho, falando, né, sobre o nascimento, sobre o viver, sobre quando elas murcham. Inclusive, cada capítulo desse livro é baseado numa fase da flor, quer ver? Então o primeiro é o despertar, e você pode ver o brotinho aqui de rosa começando a nascer, né? O segundo chama Sol a Pino e mostra já aqui uma margaridinha, né? Não, é girassol. Bem florido, já crescido. Terceiro, meio do dia. E aqui fala quando já tá bem crescido, né? Tá tipo na adolescência, assim. Começando a entender mais a vida. O quarto chama O Entardecer. E é quando a doença vai ficando um pouco mais pesada, assim, pra Hanako, né? E o último, E Se Fez Noite. Aparentemente parece que não tem nenhuma... Assim, é só a ligação mesmo da rosa, da natureza. O que eu acho mais legal no nome desses capítulos é que cada um deles vai falar diretamente da vida da Hanako, porque o despertar foi basicamente quando ela nasceu. O Sol a Pino foi quando ela tava se sentindo muito bem, contou um pouco da vida dela com as irmãs e tal. No meio do dia, quando ela já tava mais crescidinha, que ela começou a ir pra escola, começou a descobrir as coisas que ela gostava e começou a se sentir um pouco mal. O entardecer é quando a doença já tava afetando ela, eles já sabiam o que era. E Se Fez Noite, basicamente fala do fim dela. Mas assim, o livro é meio sugestivo no final, porque ele não fala diretamente assim, ela morreu, ou ela continua vivendo. Mas é um final muito lindo que faz a gente pensar sobre o valor da vida. De novo, traz a Rosa, fala como ela tá linda lá fora, no sol, na chuva, no caso. Mas é um final muito lindo. E é um livro maravilhoso, gente, vocês têm que ler ele. É, de longe, o livro favorito da vida. Eu sempre releio ele, e toda vez que eu releio eu choro, porque é uma coisa fora do comum, sério, é muito maravilhoso. E não é assim, menininha, sabe, ou romancezinho. É sobre a vida. É sobre a vida, sobre as coisas que acontecem nela, o que o homem é capaz de fazer. Falam bastante da cultura japonesa, mas é um livro que vale muito a pena. Por favor, leiam esse livro. Esse é um daqueles que eu não gostaria de emprestar. Tipo, minha coleção, meu amor. Não. Mas ele é baratinho, pelo que eu andei vendo na internet, ainda vende. Acho que tá em volta de R$20, R$25. E vale muito a pena, por favor, leiam, se arrisquem, abram a mente e nadem.
nessa maravilhosidade que é esse livro. Se vocês já leram, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Tchau! Até o próximo vídeo!